Estamos aqui hoje no Douro Cash com o Nuno Augusto. Nuno, que é presidente do Régio Douro Park e trouxe pra gente o vinho do clube nosso. Eu sou o Thiago, ele é o Alisson e hoje a gente vai ter o prazer de receber o Nuno aqui. Bora lá, galera. O clube nosso aqui é um vinho que ele é feito aqui na região, né? São microprodutores aqui da região. O Nuno faz parte aí do clube nosso, é um dos fundadores, né, Nuno? Pode contar um pouquinho pra gente sobre como é que surgiu o clube nosso? Em primeiro lugar, agradecer-vos a oportunidade e o momento de poder estar aqui com vocês neste programa que estamos a iniciar e desejar-vos os maiores sucessos para que no futuro este projeto também seja um projeto também acarinhado aqui no Régio Douro Parque, um projeto que tenha um enorme sucesso e que também nos ajude a projetar a vossa empresa e o parque e a região. Assim, talvez um hobby ou um dos meus últimos projetos é este projeto do Clube Nosso. Isto é um projeto de amigos que tem por base um casal muito simpático e meu amigo há muitos anos que produziam vinhos, sabiam fazer vinhos de ótima qualidade. Começamos por fazer um vinho de amigos aqui há alguns anos atrás e resolvemos a determinada altura transformar esse vinho de amigos num projeto empresarial, um projeto que ainda está numa fase muito embrionária, um projeto que quer, acima de tudo, produzir poucas quantidades, mas ótimas escolhas, criar um produto, um vinho diferente, mas diferenciado. O objetivo não é comercializar, o objetivo principal é termos o prazer de poder provar o nosso vinho. Um vinho tem em cada garrafa um caráter muito pessoal e muito especial. Portanto, é um projeto que foi transformado num projeto empresarial, mas cujo objetivo é, a determinada altura da nossa vinha, de podermos fazer o que queremos e o que gostamos e transformar esse gosto de algum dos sócios, que somos um conjunto de sócios, transformar esse gosto num projeto conjunto. E então nasceu este projeto Clube Nosso, que hoje trago aqui a provar uma referência, que é a nossa entrada de gama do vinho tinto. E o facto de ser puro significa que é o vinho que é trabalhado na vinha e não na adega. Portanto, e o resultado é o resultado do conjunto das uvas que dá este vinho, que nós achamos um vinho especial e fantástico. E aproveito para vos desejar uma ótima prova. Muito bom. Vamos brindar aqui, né? Faltou o brinde, né? Eu fui mal E educado. vamos provar. Espero que gostem. Muito bom. E o nome Clube Nosso é por conta de ser... Sim, o Clube Nosso tem a ver com isso. O nosso, porque era o nosso vinho, então, de brincadeira, perguntávamos como é que estava o nosso vinho, como é que correu o nosso vinho, e então, sendo um vinho nosso, que era de um grupo de amigos, e tínhamos o nosso clube particular, algo nada estruturado, portanto, resolvemos atribuir ou batizar o projeto empresarial com esse nome. E ser nosso por ser um conjunto e grupo de amigos, e ser um clube porque sim, há de ser sempre um projeto um bocadinho exclusivo, um projeto que não pretende ter quantidades, mas tem, acima de tudo, apostar na qualidade. Temos produções de algumas garrafas, produções de 200, 300, 400 garrafas, portanto algo restrito. Por mês? Não, de cada lote fazemos lotes específicos de 300, 400 garrafas. Uhum. Portanto, algo muito especial, muito exclusivo, muito específico. Por isso é que lhe atribuímos o nome de clube. Clube Nosso. Então nós somos honrados de estar provando esse vinho aqui, né? Poucas garrafas, poucas serão as pessoas que terão a oportunidade de degustar esse vinho. Sim, o objetivo é muito esse, ter algo, não algo de massas, ter algo um bocadinho específico. E o Douro também é isso, o Douro também é a diferenciação que o Douro tem em relação a outras zonas de produção, teve isso, com as suas especificidades, com a capacidade de fazer pouco, bom, muito bom, excelente, mas que não tem a capacidade de ter grande escala, projetos muito pequeninos, e o nosso projeto também é esse, é um projeto limitado, pequeno, mas que põe muito carinho e amor em cada uma das garrafas, e queremos também transmitir esse nosso espírito Muito bom. a quem queira provar.
E o DouroCast, para quem não sabe, o DouroCast é um podcast de empreendedorismo que visa fomentar o empreendedorismo na região do Douro. A gente visa comunicar, dar voz para os empresários daqui e da região do Trás-os-Montes, porque a gente acredita que tem muito potencial essa região, tem muitos bons empresários que podem comunicar mais e atrair atenção para cá. E esse é o nosso objetivo. E por que vinho? Porque não tem como não ter vinho no Douro. Todo mundo de alguma forma, toda Malta de alguma forma tem alguma relação com o vinho aqui. Então a gente quer também usufruir, compartilhar e tomar um vinho enquanto a gente conversa, deixa o clima mais leve e é importantíssimo. E a gente queria começar, Nuno, que você contasse um pouco também da região do Douro, a sua história com o Douro. Acho que até um pouco antes disso seria bom a gente conversar, saber um pouco quem é o Nuno, né? Para as pessoas saberem quem é o Nuno, o que é que trouxe ele aqui, um pouco da história. Sim, é verdade isso que estás a dizer, que alguém dizia no outro dia, ou ali há pouco tempo, que pá, uma boa conversa não é à volta de um prato de salada, mas sim à volta de um copo de vinho. Essa eu vou pegar para mim agora. Sim, e também costumo dizer muitas vezes que não há maus vinhos, há más companhias. Portanto, um bom vinho ajuda uma companhia, mas uma boa companhia também ajuda muito a criarmos boas relações entre nós e ajuda muito a fomentar e criar amizades. Eu sou o Nuno Augusto, sou de Mateus, Vila Real, aqui o coração do Douro, tenho 46 anos, tenho 2 filhos, sou casado e o meu projeto de vida presentemente está muito associado ao Régia Douro Parque. Foi um projeto que peguei, não na sua origem, mas posso dizer que peguei de raiz. Encabecei este projeto quando ele estava ainda numa fase de construção, ainda pouco mais do que o projeto de financiamento estava estruturado. E tudo que hoje é o Régia Douro Parque deve-se muito também. Deve-se, não é o termo correto, mas faz parte do trabalho que eu tenho feito nos últimos anos, nomeadamente nos últimos 2 anos. Presentemente estou depois de um percurso, na altura como diretor-geral, hoje estou como presidente da direção do Régia Douro Parque, e o Régia Douro Parque é, quer queiramos, quer não, na região demarcada do Douro, o maior projeto de apoio ao empreendedorismo que podemos encontrar. É um projeto que já tem 7 anos de funcionamento. Hoje está completamente consolidada e estruturada dentro da região, apoia todos os dias empresas e empreendedores a desenvolverem e instalarem-se cá, e podemos, com falsas modéstias, dizer que é um projeto de sucesso em que todos nós que estamos envolvidos no projeto, como os próprios empreendedores, e vocês são um exemplo disso, nos orgulhamos de pertencer, é uma marca de referência que nos orgulha muito pertencer. Perfeito. O Régia, a gente conheceu o Régia há pouco tempo, viemos para cá, começamos a criar essas conexões, daqui já saíram bons clientes. Muito mais do que conexões, relações verdadeiras, né? Relações genuínas, onde a gente, pelo pouco tempo que a gente está aqui, nós já criamos boas conexões com as pessoas e já nos sentimos parte da família, né? Isso. Inclusive esse podcast só é possível realizar por Graças conta do ao Régia, Régia. né? Por conta do Régia. Então, o Régia proporcionou as conexões com o Rafael da Tio Banca, que hoje proporciona pra gente a câmera, essa gravação, essa qualidade. Proporcionou pra gente essa sala, criou essas conexões. Então, assim, esse projeto é um projeto que mostra exatamente o que o Régia é capaz de fazer, né? Criar essas conexões, fazer com que as empresas acelerem, cresçam. Eu queria também que você compartilhasse um pouco disso, né? Desde do objetivo do Régia até alguns impactos que vocês conseguem medir, que tem acontecido. Sim, o objetivo da Régia é um parque de ciência e tecnologia. As vertentes principais da nossa core são a transferência de conhecimento, principalmente gerada na universidade, para as empresas, com algumas instituições com uma relação muito próxima com a investigação, nomeadamente hoje o Instituto Fronal, Pará de Vida, o Laboratório Colaborativo de Vinho e da Vinha, e algumas empresas que necessitam de algum desenvolvimento e investigação, e por isso também estão aqui alocadas no Régia Douro Parque.
Outro é a questão do empreendedorismo e apoiamos muitas empresas a criarem empresários ou empreendedores a criarem o seu próprio negócio e desenvolver cá a sua atividade, apoiando também no fomento do desenvolvimento desta grande rede, de quem vocês já puderam usufruir ou usufruem presentemente, e é todo um conjunto, um ecossistema positivo e facilitador no desenvolvimento dos nossos, neste caso, vossos negócios, não é? Acho que ajuda e torna mais fácil, principalmente numa fase inicial, na criação de negócio, na criação da marca, na sua instalação, na criação dos primeiros contactos, tanto com clientes como com fornecedores, como com outros parceiros, como é o caso das parcerias que vocês têm aqui. Depois temos também a gestão do nosso parque industrial e de outros parques industriais, nomeadamente a Zona Industrial Constantino, que é um projeto já com cerca de 30 anos do município de Vila Real, assim como estamos agora a lançar uma nova zona industrial com mais 50 hectares, cujo objetivo também é poder facilitar a região na questão que é muito importante muito importante, ou será muito importante nos próximos anos, que é a capacidade de atrair novos investimentos e também industrializar um bocadinho esta região que nunca teve por base essa temática. Uma região que está centrada no desenvolvimento de atividades muito ligadas ao setor do vinho, da vinha, do turismo, do agroturismo, do enoturismo, mas que também quer dar o salto para outro tipo de atividades, como tem acontecido nos últimos anos. Em termos de números, né? Vocês têm noção de quantas empresas já passaram por aqui? Ou... Sim, temos números bastante interessantes. Hoje no Rajador Parque podemos dizer que temos cerca de 130 empresas, trabalham cá mais de 600 pessoas diariamente. Portanto, são números bastante interessantes para uma região de baixa densidade, num território do interior. São números que nos orgulhamos e são bastante interessantes e que tendencialmente irão crescer nos próximos anos com investimentos que temos previstos que saiam do papel a curto prazo. E qual é a visão que você tem de crescimento aqui do Regia a médio e a longo prazo? Assim? Sim, nós a médio prazo queremos duplicar a nossa capacidade de acolhimento, nomeadamente da questão da incubadora aceleradora. Temos uma meta para atingir nos próximos 5 anos, chegar perto das 200 empresas, 180, 190 empresas, isto na área da incubação. Depois temos um novo parque industrial com um conjunto, numa primeira fase, cerca de 80 lotes, depois mais outros 60 lotes numa segunda fase, que aí poderão atrair ou poderão facilitar a atração de novas empresas com outra robustez, com outra dinâmica, ou outra capacidade de gerar também uma mais-valia para o território e criando um número de emprego mais avultado. Portanto, são essas as metas que temos para os próximos 5 anos, a cimentar, consolidar o projeto Rajador Parque com um novo edifício que nos permita quase duplicar a capacidade de alojamento de pequenas, médias, micro e pequenas empresas e também consolidar o projeto da nova zona industrial. Perfeito. A gente viveu agora nesse final de ano aí um momento conturbado da política. Eu imagino que isso cause certa insegurança para os empresários. Só que mais do que falar de insegurança, a gente tem que citar, né, lógico, o que os empresários têm que ficar atentos nesse momento e mostrar o que pode ser feito para superar, né? Afinal, a vida do empresário é a vida de altos e baixos. A gente nunca tem estabilidade, né? Queria que você falasse um pouco sobre a perspectiva. A base da economia são os ciclos. Não é? A economia funciona sempre por ciclos e contraciclos. Não é? Tempos de mais expansão, tempos depois de algum arrefecimento e retração, podem muitas vezes até cair em retração, mas o que é importante acima de tudo para o empresário é a estabilidade. Pronto, e estamos hoje num período de alguma estabilidade que não era expectável, não era expectável, sim. Estávamos com um governo de maioria que tinha sido eleito há 2 anos, que estava a trabalhar dentro da normalidade, as instituições estavam a funcionar, portanto não era expectável que caísse. Aconteceu o que aconteceu, caiu o governo, vamos para eleições. Uma verdade é que vamos passar de um período de estabilidade para alguma instabilidade, porque não é expectável que resultem destas eleições, ou que o resultado destas eleições traga
um processo tão estável como o que temos até então. Pronto, que é importante que os empresários estejam atentos. Os empresários, acima de tudo, querem estabilidade, querem poder olhar para o futuro e saber qual é a perspectiva que têm e com o que contam. Nesta altura é uma fase em que isso não acontece e isso reflete-se logo nos empresários, na forma como eles veem a própria economia, a questão como eles olham para o investimento e para o desenvolvimento das suas empresas. Não é? Quando há alguma estabilidade, o empresário que faz é retrair-se. Se estava a pensar em investir, é arrefecer um bocadinho esse investimento, a esperar que melhores ventos apareçam. Mas pronto, eu acho que o país já tem alguma maturidade, a nossa democracia vai fazer para o ano 50 anos. Estamos num processo normal das democracias, a queda de governo, aparecimento de governos de minoria, também temos de nos habituar a trabalhar, os próprios governos têm que se habituar a trabalhar em situações de maior instabilidade, como são governos de minoria ou de apoio com uma minoria na Assembleia. Vamos ver qual é o resultado das próximas eleições, saberemos que haverá um governo à direita ou à esquerda, vamos ver. Os empresários têm que estar atentos. Há boas novas que vão aparecendo, nomeadamente a redução das taxas de juros, que influenciam também, por um lado, o consumo, mas também por outro, a capacidade de investimento dos empresários, porque quanto maior for a taxa, maior é o custo financeiro do dinheiro e que implica que os próprios investimentos se tornem mais caros. A perspectiva é que no próximo semestre essas taxas já comecem a ser corrigidas em baixa, portanto isso irá gerar alguma liquidez também na economia. Vamos aguardar. Vamos aguardar as eleições, o resultado das eleições, vamos ver se teremos um governo mais à direita ou um governo mais ao centro-esquerda. Então você acredita que agora é um momento de ter calma e esperar para ver o que vai acontecer com relação aos empresários? Sim, os empresários nesta fase estão numa fase de alguma retração e alguma expectativa em relação ao... Por exemplo, os empresários que trabalham mais no mercado nacional, qual será a perspectiva que têm em relação ao resultado das eleições. Mas isto será ultrapassado, as eleições estão marcadas para fevereiro, portanto rapidamente depois se irá determinar qual é a conjuntura que irá governar nos próximos anos e o que é importante, acima de tudo, independentemente do governo ser de um lado ou do outro, é que seja um governo que possa trazer alguma estabilidade ao país e isso também apoiar o reforço e crescimento da nossa economia. Sim, e momentos de instabilidade, principalmente, é onde é mais necessário você estar próximo de pares, próximos de outras empresas, para que vocês segurem as mãos e cresçam juntos. Eu percebo que de algumas empresas existe um bloqueio muito grande com relação a abrir, às vezes fraqueza, instabilidade. Ao mesmo tempo que quando você faz isso, encontra empresas similares à sua e que te ajudam a crescer, dá para todo mundo crescer da mesma forma. Como você tem percebido esse relacionamento com essas empresas, essa abertura com essas empresas, essas conexões, esse crescimento do network que acontece principalmente aqui no Regia? Como você tem percebido a evolução disso ao longo do tempo e como isso é importante em momentos assim? Sim, isso é importante em todos os momentos. Claro que nesses, quando estamos mais fragilizados ou quando não conseguimos olhar mais para a frente ou quando conseguimos olhar com alguma névoa, assenta-se mais essa necessidade. De facto, a vantagem da incubadora é essa. Por um lado, apoiar as empresas quando estão numa fase mais embrionária, quando somos mais pequeninos, quando somos recém-nascidos, e é aí que normalmente muitas empresas quebram logo no primeiro ano de vida. Mas acima de tudo, e como vou-te a dizer, muitas empresas aqui sobreviveram ou ultrapassaram essa fase porque estavam, além de estarem numa incubadora, estavam numa rede, num ecossistema muito importante, com muitas empresas, e eu digo isso muitas vezes, ao contrário de outras situações em que os concorrentes muitas vezes se tornam inimigos e que não faz sentido, principalmente num território limitado e pequeno como o nosso. Aqui nós assistimos muitas vezes a essa realidade, ou a realidade contrária do que disse anteriormente. Assistimos muitas vezes a que empresas que possivelmente estão em algumas áreas até poderão ser concorrentes, mas conseguem juntar-se e trabalhar em conjunto por forma a ultrapassar necessidades, criar escala, criar crescimento, poderem ir a concursos ou projetos de maior dimensão em que sozinhos não tinham
essa capacidade, o objetivo é de facto esse, é criar uma rede, e nós em rede somos sem dúvida mais fortes do que se estivermos isolados. E o objetivo do Regia do Europarque, nas próprias dinâmicas que cria de relações entre as próprias empresas, o objetivo principal é fomentar isso. Fomentar a relação entre as empresas, o conhecimento entre as empresas, a aproximação dos projetos, vermos nesses projetos quais são os pontos em comum em que as empresas podem fortalecer as suas relações, para que depois, e é o resultado das empresas é esse, para que depois se possam tornar empresas mais fortes, com maior valor acrescentado e com maior rentabilidade, tanto para os empresários como para os investidores, claro. Um exemplo disso é agora, o podcast. Nós trabalhamos com tráfego pago, as mídias pagas, Google, Facebook, Instagram e tudo que é anúncios para ajudar as empresas a se comunicarem melhor. Eventualmente fazemos mídia social e conteúdos, etc. Mas encontramos aqui o Rafael, da Two Bunker, que trabalha essencialmente com criativos, mas eventualmente também fazer anúncios. Então é muito melhor cada vez mais fortalecermos no que são os melhores, eles no que são os melhores, e a gente criar essa parceria. E é o que aconteceu. Esse podcast nasce graças a essa parceria que é proporcionado com empresas que poderiam na prática ser concorrentes, mas não é. Mas tomou a decisão de se fortalecer, e é isso que tem acontecido. E já agora, alterando aqui um bocado a relação da entrevistada e entrevistador, vocês porque é que vieram para cá? O que é que vos fez escolher Vila Real como um vosso destino espero eu, para os próximos anos? Eu tenho uma história interessante, mas vai o Alisson conta primeiro. Quando eu cheguei aqui no Portugal, eu morava no Porto, né? E a situação dos arrendamentos no Porto não está agradável. Então, acabei saindo procurando arrendamento em todo local em Portugal, encontrei aqui em Vila Real e quando cheguei aqui tive uma bela surpresa, né? Que me apaixonei pela cidade. Até eu acho que a gente falou sobre isso no último episódio, que a relação de Vila Real com a natureza, da arquitetura moderna com a natureza, do shopping com a natureza, toda aquela integração é um tipo da coisa que faz a gente se apaixonar pela cidade, né? E você se sente bem no dia a dia andando pela cidade, não é uma cidade estressante, é uma cidade que lhe relaxa. Então, acabei sendo forçado a vir para cá por conta do arrendamento, mas me apaixonei por Vila Real, fui muito bem recebido aqui, tanto na cidade quanto aqui no Régia, e pretendo ficar aqui ainda por bastante tempo por conta disso. Eu conheci o Sávio, o Sávio me arrendou um quarto aqui, eu conheci o Sávio no Web Summit em Lisboa, criamos uma relação a partir dali, eu passei por algumas cidades em Portugal, Caldas da Rainha, morei em Braga, estava morando em Braga, por algumas situações não estava a gostar. O Sávio comentou da cidade, eu via ele postar, eu via sempre ele falar, eu falei, vou morar em Vila Real. E me mudei para Vila Real e foi muito interessante, muito interessante. Aqui foi onde as coisas começaram a acontecer pra gente em Portugal, e Vila Real em si, o norte de Portugal, tem algo diferente. E que não é tão falado quando a gente está no Brasil, né? Acaba que é uma região não tão citada, mas que quando a gente percebe aqui, a gente vê um Portugal diferente. Sim, estamos a falar de uma cidade média de país no interior, mas uma cidade que de facto tem, achamos nós, tem qualidade de ensino, tem qualidade na saúde, tem qualidade, uma boa oferta cultural também bastante interessante. E depois associa muito isso, a própria cidade com a natureza, está envolvida por um lado pelo fantástico Douro, não é? Todo o Douro vinheteiro. Por outro lado também temos as serras giríssimas do Parque do Corgo, do Albão e do Marão, sim, e o Parque Corgo, que divide hoje a cidade em dois grandes polos, tanto a parte de mais do centro histórico como a de cá, e torna tudo num ambiente integrado bastante interessante, e nós ficamos muito satisfeitos também porque tenham escolhido Vila Real como o vosso destino, e Vila Real obrigatoriamente irá retribuir a vossa vinda com todo o gosto. E você tem percebido um movimento de pessoas saindo às vezes dos grandes centros e buscando essas cidades menores, principalmente do norte? Sim, temos acompanhado esse paradigma, de facto, principalmente os imigrantes inicialmente vieram muito principalmente para Lisboa e para as zonas envolventes de Lisboa, depois vieram para outras cidades mais nas faixas
litorais, nomeadamente Porto, Braga também. Braga tem uma comunidade Brasileira. muito grande. Falava o Presidente da Câmara há pouco tempo, tem uma comunidade de quase 50 mil brasileiros, portanto, um quinto da população de Braga é brasileira. Nossa. E nós acompanhamos também esses fluxos nos últimos 2 anos, assistimos a isso. Hoje também, nas próprias escolas, temos muitos meninos, que é onde nós fazemos um controle maior dos residentes. Temos já cerca de 600 meninos nas escolas primárias brasileiras, portanto, é um fluxo também que começa já a ter alguma importância e algum significado no concelho, na cidade e também na região, sim. E estamos muito satisfeitos porque uma das formas também de combater este inverno demográfico é a questão da imigração. O importante é que nós também façamos o nosso trabalho de casa, que é acolher-vos com qualidade, dando-vos também condições, o melhor de nós, para que vocês tenham condições de se apaixonarem por Vila Real e decidirem criar cá a vossa própria família com todas as condições, com toda a qualidade de uma integração. Nós que somos um país de imigrante há 600 anos, que Portugal lança imigrantes por todo o mundo. Portanto, temos essa obrigação e essa responsabilidade de saber acolher bem, integrar bem quem queira decidir um dia como destino Portugal, e neste caso específico em Vila Real. Uma das nossas missões implícitas, né, que a gente não deixa muito visto, é mostrar que Portugal, no fim, acaba por ser receptiva a quem quer vir fazer acontecer. E existe uma diferença cultural. Aqui em Portugal, essencialmente, se constrói primeiro as relações para depois construir negócios. No Brasil, não necessariamente é assim, embora os melhores negócios acabam por ser assim. E quando a gente vem com essas pessoas certas, nos lugares certos, da forma certa e tem paciência, as coisas acontecem. Nós somos provas disso. E a gente queria também que você falasse um pouco disso. A gente já se deparou com alguns brasileiros aqui, eventualmente, em alguns eventos. O próprio Rafael, que tem empresa aqui, nós agora. Como vocês veem esses brasileiros que vêm para cá, principalmente empreender, né, que é o nosso foco? Sim, eu vejo com ótimos olhos. Uma das preocupações que nós temos algumas responsabilidades na gestão da causa pública ou da coisa pública. Uma das preocupações que temos, quem está no interior, é a questão demográfica. O interior tem perdido muita gente. Além de ter perdido muita gente, as faixas mais velhas da nossa população têm aumentado muito. Hoje temos muitas freguesias que estão completamente envelhecidas. Para termos ideia, Vila Real, nos últimos censos, os censos são um estudo de residências que se faz faz 10 anos, e o último aconteceu em 21. O Conselho de Vila Real perdeu 3% da população, um número muito alinhado com a perda da população a nível nacional, que foi 2,5%, salvo eu, mas todos os outros conselhos perderam muito mais. Tivemos a terceira cidade do distrito que perdeu 17% da população. Temos conselhos que perderam nos últimos 40 anos 2/3 da população. Portanto, estamos num inverno demográfico muito acentuado e vemos com muita dificuldade a possibilidade de inverter essa tendência. Uma das formas de o fazer, e mais rapidamente, uma será pelo aumento da natalidade, não é? Mas a partir do momento que cada vez temos menos jovens, cada vez temos menos casais em idade de procriar, cada vez mais se torna difícil essa alteração do paradigma. Outra é com fluxos. Os fluxos podem ser fluxos nacionais ou fluxos imigratórios. Nacionais não conseguimos, porque a tendência continua a ser um fluxo de interior a litoral, portanto o litoral continua a absorver cada vez mais gente, portanto terá que ser obrigatoriamente pela imigração. A imigração tem que ser uma imigração regulada no sentido de que nós temos que ter capacidade também para os ajudar a integrar. Sim. Isso é importante, é extremamente importante que os imigrantes que venham para cá, do lado de cá, acompanhem um esforço que nós vamos ter para os integrar bem, nomeadamente se querem ser empreendedores, darem-vos todas as possibilidades que damos a todos, não é mais nem menos, mas que damos também aos outros cidadãos, vocês serem bem recebidos, terem rapidamente a possibilidade de legalizar todo o processo e poderem depois desenvolver a sua atividade de acordo com as normas que também existem para
para os residentes. Eu vejo, honestamente, com muito bons olhos a questão da imigração. Vejo que é uma oportunidade, uma segunda oportunidade que o país pode ter para povoar, principalmente estes territórios de baixa densidade, porque nós estamos em muitos concelhos, eu acho que nós já ultrapassamos o ponto de não regresso, e se não for através da imigração, até os próprios que lá estão começam a ter dificuldades de sobrevivência, não é? Nomeadamente, quem é que hoje terem pessoas ativas que possam produzir nos próprios territórios, que possam trabalhar a agricultura, trabalhar na questão dos lares para apoios a idosos e nos infantários para apoiar as crianças, novos empreendedores que também vejam este território com os outros olhos e que criem cá as suas oportunidades, criem cá o seu próprio negócio, a sua empresa, a sua atividade, porque isto também é um território de oportunidades que muitas vezes em algumas áreas ainda está muito por explorar. Agora é importante que do lado de cá também vos olhemos com bons olhos, esqueçamos às vezes os maus exemplos que acontecem, porque na nossa sociedade também temos maus exemplos, olhamos de forma positiva para os bons exemplos, realcemos esses bons exemplos. Sim. E cabe-vos a vós, os primeiros, a instalarem-se também, a ajudarem aos vindouros também que tenham a possibilidade de usufruir do que vocês usufruem, que tenham sucesso. Porque o sucesso do indivíduo é o sucesso da coletividade. Não é? Com certeza. Portanto, nós vimos com muitos bons olhos esse novo povoamento. Sim. Uhum. Eu acredito que Portugal, de maneira geral, tem feito boas políticas de imigração e ajudado muito as pessoas que querem vir para cá se estabelecer e começar a trabalhar, colocar um negócio, algo do tipo. Tem tido muita ajuda por parte do governo em facilitar essa vinda. Então, as portas estão abertas para praticamente que todo mundo que quer produzir, que quer agregar na sociedade, poder vir para cá e fazer acontecer, né? Nuno, eu queria que você desse algum conselho para o empresário que quer vir empreender aqui em Portugal, em Vila Real, enfim, que desse algum conselho. Bom, em primeiro lugar, estudar o país, estudar as tradições, a forma de estar do país, mas saberem que é um país seguro, é um país que é amigo do imigrante, que pode encontrar cá oportunidades, pode encontrar cá um sistema financeiro estável, estabilizado, com níveis de juros estabilizados e explícitos. É fácil aceder a esses números. Hoje a inflação também está controlada, depois do que tem acontecido nestes últimos 2 ou 3 anos, mas acima de tudo pode encontrar um território de oportunidades, que ainda temos muitas oportunidades, que dentro do próprio país há zonas, nomeadamente estas zonas do interior, cidades médias do interior, onde tem níveis de qualidade bastante interessantes e numa relação preço-qualidade mais interessante do que outras zonas do litoral, nomeadamente as grandes cidades, as grandes metrópoles, que é Porto e Braga, e depois dentro desses territórios que têm instituições, por exemplo o Rogério Parque em Vila Real, ou na região do Douro, o Brigante Ecoparque e todos os outros espalhados por este território, que podem ajudar os empreendedores a ultrapassar as dificuldades iniciais, que são normais e habituais em quem vem de fora e não está habituado a criar negócios em países diferentes. A língua é muito parecida e facilita muito, tanto para vocês como para nós, esta relação, mas há todo um conjunto histórico de legislação, de forma como olhamos para o trabalho, como olhamos para as empresas, para o empreendedor, que acredito que sejam bem diferentes do que é no Brasil, mas para melhor, outras para pior. Mas tem este tipo de instituições, os municípios também são parceiros, as juntas de freguesia, os institutos de emprego e formação profissional, as próprias universidades são muito importantes nesta relação e fomento do empreendedorismo e desenvolvimento do território, que poderão ajudar esses empreendedores a instalarem-se cá. E depois tem, acima de tudo, tem vocês, que são exemplos já consolidados de empresários ou empreendedores que quiseram vir para cá, quiseram criar cá o seu negócio e sabem, são testemunhos de que correu bem e correu menos bem, mas acima de tudo isso, procurar, se calhar talvez, territórios menos inflacionados, com bons níveis qualitativos a nível da questão da educação, da saúde, da cultura, que também é muito importante e hoje cada vez mais um ponto de desenvolvimento e de
de diferenciação dos territórios é informarem-se e não se preocuparem em ter que bater portas e explorar isso. Porque estamos cá disponíveis para ajudar de forma a minimizar o impacto desta grande alteração que imagino que seja na vida de alguém que um dia decidiu atravessar principalmente o Atlântico para recomeçar num país totalmente diferente. Tanto o brasileiro quanto outros estrangeiros, né? O conselho que eu dou é lógico, se você está a vir para outro país, algo você quer de bom, algo você quer de melhor para sua vida. Então, fundamentalmente, você tem que olhar para não só o que eu vou tirar desse país, mas o que eu vou gerar para esse país. Então, o meu negócio vai ser bom para esse país, o meu negócio vai gerar valor para esse país, o meu negócio vai gerar valor para as pessoas. Se você muda essa mentalidade, muita coisa já muda. É uma dica que eu daria para quem quer empreender aqui. Mudar essa mentalidade. Não o que eu vou tirar, mas o que eu vou gerar. Isso já faz com que as coisas aconteçam de forma diferente. O segundo passo é, quem vier aqui e for querer ir bater de porta em porta para vender seu serviço, seu produto, provavelmente vai se frustrar e vai sair falando que não dá certo empreender aqui em Portugal. Que os portugueses são muito fechados e que não há oportunidade. E que não há oportunidades. Então a primeira coisa que você precisa buscar é relacionamento. Aqui tem várias formas de você buscar relacionamento. São com associações, né? A gente faz parte de algumas associações, né? Participa de eventos de network, invista o seu tempo, invista a sua energia em pessoas e participe de lugares, né? Como o Regidouro Park. Aqui em Portugal as coisas acontecem num ritmo um pouco mais desacelerado, como é no Brasil, com um pouco mais de calma. Mas, em compensação, as relações são mais profundas, né? Quando elas acontecem de verdade, de maneira genuína. Não é... No Brasil, as pessoas são muito explosivas, né? Tem muito aquele impulso inicial, então você acha que vai dar tudo certo, você acha que tá se conectando com a pessoa, que tá dando tudo certo, mas, no final das contas, é uma mera forma de ser agradável naquele momento. Mas depois, quando se separa, não aconteceu nada. E aqui não. As coisas acontecem de maneira mais lenta, mas em compensação são muito mais profundas e muito mais genuínas. Então, acredito que vale muito a pena ter essa calma, construir as coisas de maneira lenta, mais genuína e trilhando o seu caminho, né? Tem uma frase que o Sávio fala, né? O Sávio que me trouxe pra cá. Ele, quando você fala que tá na correria, o brasileiro gosta de falar que tá na correria, porque mostra que tá ocupado. Ele fala, não, eu não tô na correria não. Deus me livre de estar na correria. Eu tô tranquilo. E aqui em Portugal, geralmente as coisas são um pouco mais tranquilas. E quando você muda essa mentalidade e começa a viver de forma mais tranquila, não se importando muito com a sua concorrência, não se importando muito com passar por cima do outro, vivendo uma vida mais tranquila, fazendo um trabalho sério, entregando valor, criando relações. Você se acostuma com isso, é difícil você querer voltar para a correria. E é isso, eu acho isso muito bom. Sim, nós tendemos a ser mais estáveis e sustentados, não é? E a ideia do empresário cá é esse. É não andar sempre em sufoco, mas sim basear o seu negócio muitas vezes nas relações estáveis de anos, entre uma relação quase um contrato de aperto de mão entre um cliente e um fornecedor, entre um prestador de serviços e a sua empresa. Portanto, a nossa ideia é um bocadinho essa, assentar muitas vezes os negócios nas relações pessoais, interpessoais que temos. Mas pronto, acima de tudo é essa alteração de mentalidades que vocês também têm que ter. E quem atravessa o Atlântico para se instalar num outro país tem que vir bem, obrigatoriamente, mente aberto à procura de algo diferente e aproveitar o que há, acima de tudo, o que há de melhor, as diferenças positivas que podem nascer dessas novas relações. Nós também próprios estamos disponíveis para aprender e crescer também com novos players que hoje aparecem, e também aprendemos com vocês a alterar para melhor as nossas formas de estar. Portanto, é uma aprendizagem contínua que demorará anos a crescer, mas que o resultado penso que poderá ser positivo ou deverá ser e será de certeza positivo para ambas as partes. Com certeza. Sim, tem momentos que eu falo com o Alisson que eu fico até emocionado, né? Como foi o jantar aqui, por exemplo, de Natal, que a gente se sente tão bem, parece que a gente está em casa,
muito à vontade. É como eu falei, a gente se sente que a gente faz parte da família, a gente sente que não é uma relação que tem apenas interesses superficiais. São relações que têm interesses profundos e que as pessoas realmente querem nos conhecer, saber nossa história, conversar com a gente, e a gente acaba se sentindo realmente parte da família. Isso. E para finalizar, eu queria que você contasse um pouco sobre esse vinho aqui. Especificamente sobre Este vinho é um tinto, é o Pacto, que é a nossa entrada de gama, portanto vocês têm que começar a aprender isto de uma forma crescente, não fazia sentido trazer outro vinho. É um vinho que nós gostamos muito, e Pacto, porque, como disse inicialmente, foi um vinho trabalhado na vinha e não na adega, e resulta do pacto da relação que o enólogo viticultor, que é a mesma pessoa, tem com a vinha, tentando que esse vinho seja o mais puro possível. Portanto, o resultado que sai da extração do líquido da vinha é o resultado que nós levamos para a garrafa. Um vinho que não estagiou em madeira, portanto não tem estagiou em inox, o vinho que tem 2 anos de garrafa, mas é um vinho bastante agradável e com o corpo de um vinho do Douro. E onde nós encontramos esse vinho? Esse vinho, o principal ponto de venda é o Palácio de Mateus, mas já começamos a encontrar em alguns restaurantes. Nós também temos um site, que é o clubenosso.com, onde vocês podem encontrar toda a panóplia. Nós temos cerca de 25 referências, como disse, muitas referências com uma produção bastante curta, mas podem no nosso site encontrar todas essas referências e fazer encomendas também por lá. Eu tenho só mais uma pergunta aqui pra gente finalizar, que é: o que é que o Nuno faz quando não está aqui trabalhando? Porque a gente sempre vê o Nuno aqui resolvendo as coisas aqui do Regia. Então, como é que é o Nuno fora aqui do Regia, fora do trabalho? Sim, é verdade. Eu por acaso tenho hábitos de levantar-me cedo todos os dias, deixo o meu filho mais novo na escola às 8h10, portanto às 8h15 normalmente estou no Regia Douro Parque, e acima de tudo é um prazer enorme poder trabalhar no parque, poder trabalhar com empreendedores. Vocês são um exemplo com quem convivemos muito, dá muito gosto, e como dizia alguém, tenta fazer o que gostas e não precisas trabalhar um dia na tua vida. E eu felizmente tenho essa vantagem, poder fazer o que gosto. Fora daqui tenho eu tento estar sempre ocupado. Tenho um lobby que são os carros, tanto carros de corrida como carros clássicos. Passo horas na oficina, todo, embolo-me, sujo-me todo com óleo, gosto mesmo de trabalhar os carros. Aquilo para mim é uma distração. Você tem uma oficina? Tenho em casa uma pequena garagem onde passo lá muito tempo com os carros. Eu adoro passear e brincar com os meus filhos, com a minha mulher, com a minha família. Adoro estar com os amigos, e o vinho acaba por ser um catalisador bastante interessante dessa relação. Normalmente todas as semanas fazemos uma jantarada em minha casa com um grupo alargado de amigos. Gosto de conviver, gosto de fazer algum exercício físico, mas tenho bastantes hobbies. Faço muito por estar muito ocupado fora do período que aqui estou. Não sou muito de estar parado, estar a morrinhar, estar ao sol. Não é muito a minha forma de estar, e vocês mesmo aqui veem muitas vezes a circular, andar de um lado para o outro. Normalmente faço por ir às empresas, não espero que as empresas vão ter ao meu gabinete. Portanto, gosto de ser ativo, gosto de ser proativo, gosto de ter os meus projetos pessoais que vão além do meu trabalho, e acima de tudo faço o que quero. Tenho um enorme prazer em trabalhar onde trabalho, e isso é muito gratificante. Muito bom. Acho que é isso, né? Isso foi bom demais. Muito obrigado pela participação aqui. Foi um enorme gosto, como vos disse, e uma honra também em participar neste podcast, e poder transmitir também a vocês quem é o Nuno Augusto e o que é que eu faço.
E acima de tudo também é muito gratificante ouvir das vossas bocas qual foi a vossa experiência. Espero que essa experiência também sirva de exemplo para outros empreendedores que queiram, tanto nacionais como imigrantes. Esse é um dos nossos objetivos. Né? Aos vossos conterrâneos que Vila Real está de portas e braços abertos para vos receber. Tentamos fazer o melhor acolhimento possível aos imigrantes que queiram e decidam escolher este território como o seu território de destino, e podem encontrar aqui instituições como as nossas. Portanto, estamos à vossa disposição, estamos à disposição do território para encontrar a melhor forma de vos acolher. Antes de vir para cá, de vir para Portugal, eu conversei com algumas pessoas e dentre elas eu fiz uma pergunta sobre como era o empreendedorismo em Portugal. E ela me comentou que todos os amigos que ela tinha que haviam vindo empreender em Portugal, nenhum voltou para o Brasil. Isso me chamou a atenção, porque no Brasil o índice de fechamento de empresas é muito alto, né? E ela me falou isso, eu falei, então, interessante. Quem faz as coisas direito tem potencial. Sim, e uma coisa é certa, e quando a vossa opção também foi ótima, porque nós na nossa incubadora, como em outras incubadoras, o que acontece é que a taxa de sucesso é muito mais elevada do que numa situação de empreendedorismo normal. Quando alguém empreende de forma isolada, a taxa de sucesso aumenta bastante. Quando esse empreendedorismo nasce numa incubadora como a nossa, onde vocês logo no primeiro dia poderão ter acesso a um conjunto de 20 ou 30 empresas, das quais 2 ou 3 até podem ser vossos parceiros, 2 ou 3. E eu lembro muito bem quando vocês apresentaram o vosso projeto, que nós aqui fazemos todos os meses uma ação onde tentamos reunir o maior número de empreendedores, e vocês apresentaram o vosso projeto. Lembro-me bem da curiosidade que criou nos nossos empreendedores, não é? Portanto, de certeza que teve resultados que, pelo menos mais rápido e mais ágil do que de outra forma não aconteceria. Portanto, parabéns também a vocês por terem escolhido o Régio Douro Parque como destino para o vosso investimento. Eu espero de alguma forma nunca defraudar as expectativas que vocês criaram ao vir para cá. Estão sempre superando, né? É isso. Pronto, finalizou. Beleza, obrigado muito. Nada, foi um gosto. Bom demais. Espero que tenham gostado. Vamos. A gente agora tem que marcar para falar de carros.